Temos muitos assuntos em mais um Correspondente Médico, sempre com o doutor Fernando Gomes, prontíssimo para todas as perguntas, doutor. É isso mesmo, Elisa. Vamos trabalhar, tem muita coisa bacana para a gente conversar hoje. Muito assunto e você pode sempre participar usando a hashtag Correspondente Médico. Vai lá no Twitter, eu já estou com a minha página do Twitter aberta aqui, consigo ver em tempo real, viu, as perguntas que você manda. A gente começa então o nosso quadro de hoje falando sobre vacinação. E eu já vou chamar aqui uma pergunta que chegou de Belo Horizonte, que é ótima, por sinal, para já poder embasar o nosso assunto. Caso eu seja assintomático e não souber que estou contaminado, existe algum risco em ser vacinado? Parabéns pelo quadro, obrigada. Ele disse obrigado e a gente agradece também pelo parabéns pelo quadro. Doutor, sobre esse tema, nós aqui da CNN ouvimos uma especialista, ouvimos a Mônica Levi, que é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. E o que ela já nos adiantou a respeito do assunto? Quem testar positivo deve sim esperar um período para tomar a vacina. E o motivo é o que todo mundo já sabe. Quem está com a doença deve ficar isolado. Deve ficar lá recluso em sua casa e não se expor para tomar a vacina. Palavras, então, da Mônica Levi. Mas existe alguma questão a mais que a gente tenha de ficar preocupado? No caso da pergunta que chegou, ele está fazendo menção a alguém que esteja assintomático. Olha só, o que acaba acontecendo é o seguinte. Se a pessoa está com coronavírus, não sabe porque tem a forma muito branda assintomática, infelizmente ela vai acabar indo para a vacinação. E existe um ponto em que a doutora Mônica falou de fragilidade de tudo isso, porque existe naturalmente, por mais que tudo seja organizado, existe uma certa aglomeração natural. Então seria um ponto de fragilidade para a transmissão a mais e, portanto, existe essa preocupação. Agora, do ponto de vista biológico, para o indivíduo que está oligossintomático, com poucos sintomas, mas está com coronavírus, não há vantagem em ser vacinado no mesmo momento. Você imagina o seguinte, o sistema imunológico desta pessoa já está recebendo o estímulo natural, o estímulo mais potente que tem, que é o contato verdadeiro com o coronavírus no seu próprio corpo, o que faz com que a resposta imunológica seja disparada e anticorpos sejam então produzidos. É muito mais sábio então esperar um tempo, deixar o problema passar e um novo estímulo depois, em uma outra situação, venha acontecer através da vacina. Porque desta forma, a gente até pode fazer uma correlação entre aspas. Essa doença que se manifestou de uma forma muito pouco sintomática, ela funcionaria como uma dose de vacina. E quando você enriquece novamente o corpo com um novo estímulo, você potencializa a produção de anticorpos e de uma resposta imunológica mais potente. Eu estou ouvindo o senhor agora e lembrando até do assunto que a gente trouxe a respeito do Facebook, daquelas frases que o Facebook vai começar a banir na rede social, e uma das frases era: é muito melhor pegar o vírus do que tomar a vacina. E estou lembrando aqui, ouvindo o senhor dizer, então quer dizer que o vírus que vem na vacina é muito mais fraco do que o vírus da Covid mesmo que a gente pega quando a gente pega a doença. Sim, quando a gente pega a vacina que é feita de vírus atenuado ou vírus enfraquecido, ele não tem a capacidade de provocar doença. E quando a gente fala de estímulo imunológico ao próprio corpo, o contato com o vírus, de verdade, ele é muito mais potente na hora de produzir os mecanismos biológicos de produção e indução do sistema imunológico a levar aí a confecção dos próprios anticorpos. Esclarecida, então, essa questão. E só reforçando, eu citei aqui o Facebook, é que o Facebook vai começar a apagar, a banir essas postagens com fake news, com frases que não fazem o menor sentido e não ajudam em nada. Esse momento de combate à pandemia e também de apoio à vacinação. A gente fala agora, doutor, sobre os efeitos de quem pegou a Covid e aí tem o pós-Covid, o que pode permanecer no corpo ou o que pode surgir. Isso porque um estudo, veja só, feito pelo INCOR, que é o Instituto do Coração, mostrou que 80% dos recuperados da doença apresentaram perda de memória, algum problema ali em fixar as informações, alguma perda de memória. E você vai conhecer agora a história da Carla, de 36 anos, que teve várias complicações depois de se recuperar da doença. Vale lembrar que isso que você vai ver é um caso raro e melhor, ela já está se recuperando bem. Vamos ver. O pós do Covid é bem chato. Eu, por exemplo, eu perdi os movimentos dos meus pés, né? Meus pés não levantam sozinho. Hoje eu tenho uma vida independente dentro das minhas limitações. Não consigo fazer tudo sozinha, mas consigo bastante coisa. Tive muita perda de cabelo, a queda capilar foi muito intensa, muitos lapsos de memória.
Para se concentrar, às vezes era um pouco difícil, muito cansaço. Eu sei que meu caminho é longo ainda. Eu tenho muita físio para fazer, né? Tem muitas evoluções ainda. Mas um dia eu vou estar 100%. Se eu não tiver 100% também, o que eu tenho hoje para mim já é o suficiente, porque eu tô viva e eu tô vencendo. Boa. Doutor Fernando, e aí sobre o caso da Carla? Imagina o seguinte, a Carla, falando do ponto de vista humano, já manifestou aqui uma coisa chamada gratidão pela vida. Então a gente sabe que isso aí já abre a porta para a própria recuperação de uma forma muito importante. Mas olha só, dependendo da forma da manifestação clínica do coronavírus, então se é um quadro leve, moderado e grave, as coisas podem ser bem diferentes. Então você imagina uma pessoa que teve, como ela, uma manifestação que necessitou de terapia intensiva, que precisou de cuidados intensivos, a explicação maior para tudo isso acaba sendo a questão da oxigenação, que acaba sendo comprometida em algum momento, em algum ponto do tecido cerebral. E quando a área motora, ou a área responsável também pela atenção e pela memória é acometida, é natural de você esperar que sequelas venham a acontecer. E através da estimulação organizada, através da fisioterapia, por exemplo, ou então da neuropsicologia, que estimula essa parte mental, a gente tem recebido muitos pacientes com essas queixas. Acaba sendo a forma mais prática e eficiente para que o indivíduo venha a se recuperar. O cérebro é um órgão extremamente sensível, ele necessita de glicose e oxigênio para funcionar de uma forma adequada. Qualquer desbalanço nessa oferta pode causar alterações que sejam elas temporárias ou até mesmo permanentes. Agora, cabe a gente falar aqui, né, Elisa, que assim, casos leves, não significa que qualquer caso leve vai ter uma evolução como essa. Geralmente, quando o indivíduo vai precisar de uma intubação orotraqueal, uma ventilação mecânica, uma hemodiálise para fazer o papel dos rins, existe, na verdade, uma chance maior de ter uma evolução como essa. E, por sorte, existe todo o trabalho da equipe multidisciplinar que acaba estimulando de uma forma adequada que os neurônios possam se recuperar, a parte muscular também. Você vê, essa coisa da queda de cabelo tem muita relação com o próprio estresse que a pessoa passa. E não é estresse psicológico só, é o estresse do corpo para lidar com uma situação de uma infecção e de uma inflamação tão grave como essa. Você tem alguma pergunta para mandar para a gente? #correspondente médico. Pode mandar, que eu compartilho aqui com o doutor Fernando Gomes. Doutor, o senhor já explicou algumas vezes que esses problemas ocasionados pela Covid-19, na verdade, são problemas secundários do nosso corpo, que não exatamente o vírus teria causado aquilo, mas ele causa problemas secundários. Então, no caso dela, teria sido um problema na oxigenação do cérebro e que pode ter comprometido todo esse funcionamento do corpo dela? Essa é a explicação mais plausível e direta, né? Então, baixa saturação significa baixo nível de oxigênio, comprometendo então a oxigenação cerebral, e algumas regiões são mais sensíveis a essa falta de oxigênio adequado e podem levar a uma alteração do funcionamento do neurônio, até com perda de alguns neurônios. Mostrando que, dependendo da região acometida, e a gente fala aqui principalmente da parte mais anterior, dos lobos frontais, também do lobo temporal, onde a memória acaba acontecendo, você tem déficits como esses. Atenção, memória, a parte da compreensão, e pegando a área motora, você tem a coordenação motora e até mesmo a força motora, como foi o caso dela, comprometido. Então o indivíduo fica pronto, assim que melhora do quadro, para iniciar um processo de reabilitação. Lembrando que o vírus, ele também pode ter um papel direto no cérebro. Ele pode entrar através da via olfativa, ele pode entrar através da própria parede dos vasos, quando a gente tem a inflamação interna dos vasos com a quebra da barreira hematoencefálica. Então existe um quadro misto de situações. Mas a forma mais simples da gente explicar e que pode justificar diversas lesões como essas são relacionadas à baixa saturação do oxigênio. Por isso que o indivíduo precisa estar no hospital e receber suplementação de oxigênio de forma adequada. Explicadíssimo, então, pelo doutor Fernando Gomes. #correspondente médico. Vamos aqui, então, a alguma pergunta que tenha chegado. O Marcelo Brandão perguntou, doutor, quanto tempo depois da aplicação... Peraí, que atualizou aqui, pronto. Quanto tempo depois da aplicação da vacina a pessoa desenvolve essa imunidade ao Covid-19? O que a gente sabe na prática é que geralmente depois de um mês da primeira dose. Então, entendendo que a gente vai ter aí 2 doses nesse período, mais ou menos a partir daí você já tem os anticorpos produzidos. Não é que o indivíduo tomou a vacina hoje e amanhã já está protegido. Isso não acontece, infelizmente. O que ocorre é um estímulo para que mecanismos biológicos aconteçam e, portanto, o sistema imunológico produza anticorpos e crie memória contra o coronavírus. Doutor, mais uma pergunta. Não sei o nome da pessoa, porque o nome dela no Twitter está SC, mas perguntou o seguinte: tive Covid em novembro, sintomas leves, porém ainda sinto um cheiro como se fosse um cheiro de queimado. Vai passar, doutor?
Então, por que isso acontece? Algumas pessoas referem que perdem o olfato, outras que têm alteração no paladar e até mesmo sensações alteradas como essa. O vírus ele é neurotrópico, então ele tem uma certa afinidade pela região do bulbo olfativo, que fica na base do crânio, onde o primeiro nervo, que é o nervo olfativo, entra para dentro da caixa craniana e tem contato direto com o cérebro com duas estruturas. A área septal, relacionada com o prazer, e também com o uncus, que é uma área profunda do cérebro, onde todo o processo de memória é desenvolvido. Então, a gente sabe que alterações como essas podem acontecer, geralmente elas são transitórias, mas muito conhecimento ainda está sendo produzido, porque o nosso tempo de observação da doença ainda é curto. A Ana Cláudia Atelier disse: meu avô tem 94 anos, não ficou com nenhuma reação, o maior perigo é não tomar a vacina. Muito boa a sua mensagem, hein, Ana? Sempre também muitas mensagens de esperança aqui em nossa hashtag. Eu trago para vocês agora um destaque do nosso site, cnnbrasil.com.br, que é o seguinte, vai aparecer aqui para você o que diz a reportagem. Pesquisadores do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos afirmam o seguinte: usar 2 máscaras pode bloquear mais de 92% de partículas infecciosas. Doutor, a gente já falou aqui uma vez sobre isso, né? Será que colocando mais máscaras protege mais ou menos? Pelo menos esse estudo está dizendo que é possível. E faz muito sentido, Elisa, porque as máscaras elas trabalham como uma barreira mecânica, impedindo que a liberação de gotículas através da própria fala, do espirro, da tosse ou da própria respiração venham a acontecer de uma forma livre, de modo que aquela proteção acaba retendo. E da mesma forma, né, a entrada de substâncias que estão aí em aerosol no próprio ambiente. Mas lembrando que é muito mais a liberação do que de fato a entrada. Quando você coloca 2 anteparos, então você imagina 2 máscaras de tecido ou uma máscara cirúrgica e uma de tecido, você aumenta essa superfície e você aumenta a dificuldade para que essas gotículas tenham evasão. E, portanto, é de se esperar que produziria uma proteção adicional, uma proteção a mais. É lógico que algumas pessoas sentem desconforto em relação a isso. Tem gente que sente falta de ar, incômodo com uma máscara, quem dirá colocando 2. Como resolver isso, doutor? Porque se for o caso, não seria mais fácil fazer uma máscara com tecido mais grosso e aí não precisa colocar tantas? Então, mas na verdade é o seguinte, Elisa, do ponto de vista populacional, a utilização de uma máscara, pelo menos, ela já tem o seu papel bem determinado. O mais difícil a gente já fez, né? Que é justamente ensinar isso para a população e a população executar isso. Então a gente anda pelas ruas e a gente percebe, pelo menos aqui em São Paulo, todo mundo utilizando máscara. É muito raro você ver uma pessoa sem máscara pela rua. As pessoas ficam até, isso é interessante do comportamento humano, né? Depois de um certo tempo, as pessoas ficam até sem graça quando não estão utilizando máscara Sim. em alguns ambientes. Não sei se você já notou isso. Com certeza, a gente fica até desconcertado. Quem nunca esqueceu a máscara na hora de sair de casa? Nilberto faz uma pergunta. Quero saber sobre o uso direto da máscara. Não vai me alterar a oxidação do sangue, pois eu estou respirando sempre o mesmo ar? Não, na verdade, não está respirando sempre o mesmo ar. Existe uma troca gasosa. Se estivesse respirando o mesmo ar, a pessoa estaria aí com uma baixa saturação e teria tontura, mal-estar. Não seria possível viver dessa forma. O próprio tecido não tem essa capacidade de fazer um bloqueio direto, como se fosse um plástico. Seria a única situação de uma coisa horrível dessa vir a acontecer. Então, assim, o que acontece? Bloqueio mecânico da liberação de gotículas. Existe sim, quando você está se adaptando, um processo de conforto, desconforto, e você vai entendendo como as coisas funcionam. A gente que trabalha na área da saúde e fazemos cirurgias por horas, a gente fica o dia inteiro de máscara. Então você aprende como lidar com essa situação. Agora é fácil, é compreensível a gente, enfim, entender, né, Elisa? Para quem nunca utilizou máscara, principalmente para trabalhar, existe sim um desconforto inicial. Mas não há risco. Você pode ficar tranquilo em relação a isso. Pode ficar tranquilo. O doutor Fernando Gomes está aqui bem, vivo, com saúde, usa máscara todo dia. Essa prova viva, doutor, que está tudo bem com quem usa máscara. O nosso próximo assunto, eu até te faço uma pergunta. Você trabalha em casa, ficou muitos meses trabalhando em casa, você consegue ficar trabalhando com o computador e sempre ali ó, com uma postura boa, coluna ereta, sem ficar largado no sofá, às vezes deitadão com o computador no colo. Isso tem causado em você alguma dor, algum desconforto na coluna? Hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter, porque é justamente o nosso assunto. Os efeitos do isolamento social. Você que está trabalhando em casa, se estiver sentindo dores nas costas, para ajudar a gente nesse tema, a gente tem a palavra de um fisioterapeuta. Vamos ver então. Para aliviar as dores do home office, é importante que a gente tenha alguns cuidados. O principal é o alongamento, diminuindo a tensão das fibras musculares.
20 segundos em cada posição, de um lado, depois o outro. Ao sentar na cadeira, coluna ereta, joelhos fletidos 90 graus, pés bem apoiados ao chão, cotovelos sempre apoiados. Ao digitar, apoie os braços. O olhar sempre alinhado com o monitor, se preciso, elevar com alguns livros o computador. Evitar nas reuniões ficar mais de 40 minutos na mesma posição. Evitar ficar com as pernas cruzadas. Com isso, você diminuirá a tensão das fibras musculares, aliviando as dores e tendo qualidade de vida no seu dia a dia. Com certeza alguém está assistindo essa explicação e pensou, puxa vida, então eu estou fazendo tudo errado, largado aqui na minha casa. Inclusive uma pesquisa, doutor, realizada no Reino Unido, descobriu que mais de 80% das pessoas que estavam em sistema home office sentiram dores ou nas costas, ou no ombro, ou no pescoço. Ou seja, estamos fazendo algo errado. A gente sabe que a postura é algo extremamente importante, principalmente para a gente que alternamos, né? Durante o período de sono você está na horizontal e durante o período de vigília você fica na vertical. Quando as pessoas ficam mais em casa, é natural que se busque posições que sejam confortáveis naquele momento de imediato. Que a longo prazo, durante a execução de tarefas, como por exemplo, ficar muito tempo numa reunião online ou então produzir o seu próprio trabalho no laptop, pode levar a sequelas e a problemas relacionados com a parte motora e com desconforto, inclusive. Portanto, aumenta o nosso grau de responsabilidade com cuidado com o nosso próprio corpo, com a postura e com a movimentação. A gente sabe que exercícios que envolvam atividade aeróbica, treino de força e também a questão do alongamento são fundamentais. E aqui, muito bem, o Cadu Ramos falou, né? A questão dos alongamentos. A gente não pode simplesmente porque está em home office ou porque está, na verdade, tentando ajudar com o isolamento social, menosprezar esse papel importante que o nosso corpo tem. Então, colocar dentro da sua rotina diária a prática de alguns exercícios, a questão da própria postura, de como lidar, por exemplo, com o computador e com outros recursos, é fundamental, pessoal. E obrigada ao senhor por mais um dia. Obrigado a você, Elisa, e pessoal, até breve. Obrigada por toda a participação, viu? Cada mensagem que você manda neste que foi mais um Correspondente Médico.